Oi, 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 pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo do estudo do livro 12 Semanas para Mudar uma Vida. Hoje, o capítulo 9, aqui no canal Cuide de Você Sempre. O objetivo do canal é lembrar para a gente que a importância do autocuidado e do aumento da qualidade de vida para nos ajudar e nos salvar de muitas das doenças e dos transtornos emocionais que vivemos hoje em dia. Então, seja muito bem-vindo. Pegue o seu caderno, sua caneta e partiu o capítulo 9. Bom, vou puxar para a gente aqui. Nesse capítulo 9, o Augusto Cury está trazendo para a gente um assunto de uma importância para a saúde mental e emocional gigante. O capítulo se intitula A Arte do Autodiálogo, a mesa redonda do eu. Vamos ver o que o Cury fala sobre a arte do autodiálogo. É um debate lúcido, aberto e silencioso que o eu faz com o seu próprio ser. Quando ele traz o eu aqui, eu quero que vocês comecem a fazer distinção entre o ego e a consciência. O ego é essa instância do eu, a consciência é essa instância da essência. Então, aqui no primeiro item, ele coloca para a gente a minha capacidade de fazer com que o meu ego converse com a minha consciência e estabeleça essa troca. É uma reunião com a nossa própria história. É uma intervenção direta em nossos traumas, conflitos, dificuldades e temores. É uma revisão de metas, uma reavaliação de postura de vida. É um exercício pleno da capacidade de decidir, questionar e dirigir a própria história. Lembram da técnica do DCD? É percorrer as trajetórias do próprio ser e tornar-se um grande amigo de si mesmo. É aquietar os pensamentos e apaziguar as emoções. Gente, que frase! Aquietar os pensamentos e apaziguar as emoções. A cada pensamento tumultuado que eu tenho, uma emoção dispara a cada pensamento. Se eu tenho pensamentos tumultuados, acelerados, automaticamente eu vou ter emoções tumultuadas, aceleradas e confusas. Essa lei da qualidade de vida é um dos exercícios intelectuais mais importantes do ser humano, mas um dos menos praticados. O grau de sabedoria e maturidade de uma pessoa não é dado pelo quanto ela tem de cultura acadêmica, de banco de faculdade, de técnica, sucesso empresarial e social, mas pela sua capacidade e frequência de fazer uma mesa redonda com seu próprio ser, de questionar seus pensamentos e emoções, de criticar suas verdades, de repensar sua vida, de refazer caminhos. Uma pessoa pode ter vários cursos superiores, mas pouca sabedoria. É usar a técnica do DCD consigo mesmo. Uma espécie que não se respeita. Que tipo de educação estamos propondo e que tipo de juventude estamos formando? Essa juventude de hoje, que a gente tanto critica, somos nós que formamos. Nós estamos sempre formando juventudes, formando pensadores. Então, se hoje a gente traz a fala de, poxa, como a gente está mal de cultura, essas pessoas foram nós que formamos. Como prevenir depressão, farmacodependência e violência entre os jovens que estão, se eles não conhecem a si mesmos.
se eles ficam na superfície da própria personalidade, não conseguem se interiorizar e penetrar nas camadas mais profundas do seu próprio ser? Como a gente consegue ajudar essa juventude se a gente está acelerado o tempo todo, correndo o tempo todo, viajando para o nosso próprio ser, humanizando-nos? Parece loucura dialogar consigo mesmo, mas loucura é a ausência de um autodiálogo inteligente. Uma pessoa que pratica o autodiálogo não apenas tem mais condições de superar suas misérias psíquicas, mas também de se humanizar, ou seja, de se tornar tolerante, serena e humilde, pois reconhece suas limitações, suas fragilidades. A mesa redonda do eu nos tira do trono do orgulho, da autossuficiência. Raramente consigo julgar, sofrer em demasia e desistir das pessoas que me aborrecem porque tenho aprendido a fazer um autodiálogo. Tão importante isso que ele colocou aqui, gente. Para a gente ser respeitado, a gente precisa se respeitar primeiro. Se eu não consigo me respeitar, eu não tenho condições de respeitar quem vive comigo. Nem filho, nem companheiro, nem companheira, nem chefe, nem colega de trabalho, nem não. Tudo passa por mim. Aí ele fala, como praticar a mesa redonda do eu? Aqui ele vai falar para a gente especificamente o que é isso da mesa redonda do eu. Aí ele fala, no debate interior, fazemos silenciosamente uma bateria de perguntas. Onde? Por quê? Quando? Quais fundamentos? Vale a pena? Esse é o caminho? Eu costumo a falar com as pessoas que eu atendo que, às vezes, a maioria das pessoas estão ligadas no piloto automático, não é? Elas não param para refletirem e para questionarem e para pensarem. Poxa, eu sou feliz? Sábado eu estava atendendo um casal e nós estávamos conversando e o exercício era um responder para o outro: como eu posso ser um companheiro melhor para você? Como eu posso te fazer mais feliz? Ou como eu posso ser uma companheira melhor para você? Como eu posso te fazer mais feliz? E foi muito interessante porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande. O que me deixa feliz? Aí, gente, olha só, sem sair do clichê, né? Saindo do clichê. O que é o clichê? Ah, 1 milhão na conta me deixa feliz. Não, sem esses escapes, como a gente fala, o que de fato te deixa feliz? Vou falar do meu ponto de vista. O que me deixa muito feliz no meu casamento? Quando o meu marido é gentil, quando o meu marido arruma as crianças, que às vezes eu estou num dia muito exaustivo de trabalho, e aí eu não fico preocupada com parar, com arrumar jantar, com arrumar banho. Então, quando eu chego lá, está tudo arrumado, as crianças estão alimentadas, todo mundo de banhozinho tomado, pijaminha limpinho. Mãe adora ver criança de pijaminha limpinho. Cada um fazendo sua tarefa, a tarefa já foi feita, lendo um livro, assistindo algum desenho. Eu entro e eu falo, nossa, agora eu posso cuidar de mim. Porque eu sou daquelas mães que gosta de cuidar, que gosta de fazer a própria alimentação das crianças, que gosta de estar olhando tudo o tempo todo, de estar acompanhando o mais de perto possível, porque eu sou uma mãe que trabalha. Então, nem sempre eu consigo acompanhar como eu gostaria, mas, na maioria das vezes, eu fico tentando, né, acudir um pouco de todos os lados. Então, quando eu chego e ele já arrumou tudo para mim, eu falo, uau, como eu me sinto amada com isso. É a minha forma de receber amor. Uma outra coisa, e aí algumas coisas que as pessoas trazem na relação de casal, para mim não é tão importante. Uma queixa
que para mim não pesa muito, é uma queixa de, ai, Janaína, é sempre eu que tenho que arrumar a viagem. Isso não é um problema para mim, porque eu adoro arrumar a viagem. Eu adoro olhar hotel, eu adoro olhar o que a gente vai poder fazer. Isso não é um peso para mim. Ai, Jana, mas é sempre você que arruma? Sim, sou sempre eu que faço isso. E isso, para mim, não é uma questão. Mas isso vai variar muito de casal para casal. Mas quando eu entendo o que me faz feliz, o que o outro precisa fazer para que eu me sinta amada e reconhecida, eu tenho 1 milhão de quilômetros andados nesse relacionamento. Então, talvez você possa ficar com essa dica. O que faz você feliz? Aí ele traz um exemplo, uma pessoa em um ataque de pânico caracterizado pelo medo súbito de que vai morrer ou desmaiar. Ela pode ser controlada pelo pânico ou debater com ele. Se fizer a mesa redonda do eu, ela critica-o, repensa-o, questiona-o com serenidade. Como que ela faz isso? Ela pergunta: qual a lógica desse pânico que eu estou tendo? Quando começou? Por que começou? Por que eu sou escrava dele se estou ótima de saúde? Eu exijo ser livre. Isso não me domina. Isso é uma crise. Vai passar. E eu posso ir respirando, respirando, tomando água, e eu mesmo faço o controle dessa crise sem que eu tenha que tomar algum medicamento. Essa lei da qualidade de vida não substitui um tratamento psiquiátrico com o uso de medicamentos ou psicoterapêutico, mas é uma poderosa ferramenta complementar. Por que não substitui, gente? Porque a pessoa precisa, de fato, entender o que levou ela àquele pânico. Mas uma vez que ela entende, nossa, então, o início do meu pânico veio dali. Na hora da crise, se ela faz a técnica do DCD, ela está praticamente revertendo o pânico sozinha, sem a ajuda de medicamentos. Você não consegue imaginar a força que o eu tem. E é fato. A mesa redonda do eu atua nas janelas da memória. Lembra que no capítulo, 2 capítulos anteriores, ele trouxe o conceito, primeira vez o conceito de janelas da memória? Memória RAM, né? Registro automático da memória. Nesse capítulo, ele vai explicar para a gente a diferença entre janelas da memória e janelas Kirlis, que a gente vai ver um pouquinho daqui a um pouquinho. Aí ele coloca: a técnica do DCD deve ser feita principalmente nos focos de tensão. Esse que a gente acabou de falar. Quando estamos atravessando o calor da insegurança, da ansiedade, do desespero. Desculpa. Então, eu estou numa crise de ansiedade, eu estou numa crise do pânico, eu posso puxar esse exercício na técnica do DCD. A mesa redonda do eu, diferente da técnica do DCD, é feita principalmente fora dos focos de tensão, ou seja, antes ou depois de atravessarmos o vale do problema. Nesse momento, podemos atuar com calma, refletir, analisar e discutir nossas crises fóbicas, reações ansiosas, conflito de relacionamento, desafio e etc. Uma técnica complementa a outra. Às vezes se mesclam. O importante é fazer com espontaneidade. Então, eu tive uma crise do pânico dentro do metrô. Consegui reverter. Quando eu saio do metrô, eu posso começar a conversar comigo mesma. Sabe essas pessoas que a gente passa por eles na rua e que a gente fala, gente, precisa estar no hospício, é louco. São pessoas extremamente saudáveis. Elas estão no alto diálogo ali. A minha única observação é: o alto diálogo precisa ser alto diálogo. Não pode ser pressuposição. Por exemplo, às vezes,
a mente está... Mas é sobre o outro. Ela vai ver, ela vai me pagar. Ele vai ver, eu vou pegar, eu vou vigiar. Não, a mesa redonda é do eu. Então, a mesa redonda é por que é que eu não consigo sair dessa tristeza? Por que é que eu não consigo mudar a forma de agir? Por que é que, mesmo eu escolhendo que eu quero ser uma mãe melhor, eu ainda não consigo deixar de gritar, deixar de me irritar, deixar de me afetar? É uma mesa comigo, com as minhas questões, com os meus alicerces, com as minhas limitações. A técnica do DCD, por atuar no foco de tensão, reedita o filme do inconsciente, pois cria novas experiências que são registradas nos arquivos doentes. A técnica da mesa redonda do eu não apenas reedita o filme do inconsciente, mas objetiva principalmente construir janelas paralelas na memória, melhorando a paisagem do inconsciente, criando novos espaços para o raciocínio lúdico. Aí ele vai trabalhar a diferença entre janelas da memória e janelas Kirlis. A memória humana abre-se por janelas, que são pequenos territórios de leitura. Cada janela possui um grupo de arquivos que contém milhares de informações agregadas. Temos milhões de janelas no córtex cerebral. Algumas são belíssimas, geram prazer, coragem, respostas inteligentes. Outras são doentias, geram aflição, ódio, bloqueio. Janelas Kirlis. Há muitos tipos de janelas doentias na memória. Por exemplo, janelas fóbicas, que geram claustrofobia, fobia social, ataque de pânico e etc. Janelas obsessivas, que geram ideias fixas, estou sendo traída, sempre que eu arrumo um sócio ele me passa para trás, todo mundo mente para mim, todo mundo me abandona, que a gente chama de ideias fixas. Janelas antecipatórias geram os pensamentos sobre o amanhã. São as janelas da ansiedade que a gente fala. Quero fazer um parêntese aqui para falar da ansiedade especificamente. A ansiedade, para mim, é uma equação matemática, gente. A ansiedade é um passado que ficou nebuloso ou que foi vivido de forma temerosa, que quando eu estou no presente e vivo alguma situação que me remete ao passado, eu fujo para o futuro. Então, eu estou sempre vivendo a ânsia do futuro melhor que vai chegar, que os problemas vão se resolver. Então, eu quero acelerar o hoje para eu viver o amanhã. Isso é uma janela antecipatória. Janelas de baixa estima e timidez, que geram transtornos de autoimagem e preocupação excessiva com a opinião do outro. Nossa, eu estou muito acima do peso. Meu Deus, eu não tenho nem roupa para sair. Nossa, eu não vou sair de casa. Nossa, eu não consigo emagrecer. Nossa, eu sou burra. Janelas Kirlis bloqueiam a inteligência, assassinam nossa lucidez, fazendo-nos reagir como animais sobre as raias instintivas. Quantas vezes nós ferimos as pessoas que mais merecem nossa compreensão? Quantas vezes perdemos o controle de nossas ações e, depois de baixar a temperatura da emoção, percebemos que poderíamos ter tido atitudes mais brandas? Cuidado com as áreas Kirlis da sua memória. Aí ele coloca para a gente, o Dark, compreendendo os segredos da superação psíquica. Duas técnicas, né? O duvidar, o criticar e o determinar. Junto com a mesa redonda do eu, feita por 6 meses, é um tratamento que conduz à cura, né? A cura está ao seu alcance. Olha a foto que eu escolhi. Você que alcança a cura. A cura
Não é o outro que traz para você, é você que, tomando consciência, gente, eu sou doente disso. Eu sou doente do pensamento repetitivo, que eu não consigo, que eu não aprendo, que eu não mereço. Sou doente. Isso é um pensamento que me fere, que me paralisa, que me faz mal. É você que vai alcançar a cura, a luzinha da cura aí. Não é o outro que vai fazer por você. A mesa redonda do eu possibilita que a gente alcance essa cura. Porque eu é que vou me questionar. Por que eu acho que eu não mereço? Por que eu acho que eu sou burra? De onde que vem isso? Até que ponto isso é verdade? O que eu vivo que me comprova que isso é verdade? E assim sucessivamente. E aí eu vou também entendendo que não necessariamente eu penso isso, mas eu fui educado, eu ouvi isso muitas vezes. E de tanto ouvir, eu acreditei. Aí ele traz o exemplo de Jesus neste capítulo, o mestre dos mestres da qualidade de vida. E aí ele coloca para a gente, Jesus tinha um alto diálogo profundo e aberto consigo mesmo. Um mestre da compreensão e da aplicação da mesa redonda do eu. Quem não se lembra da passagem de Jesus pelo deserto? Ele estava sozinho. Ele foi tentado várias vezes. O que é a tentação, gente? É a minha oportunidade de fazer a mesa redonda. Tem uma frase de Paulo de Tarso que eu levo para a minha vida sempre. A colocação é: nem tudo que posso, devo. Nem tudo que devo, quero. A minha capacidade de abranger essa perspectiva me joga para um outro patamar de vida. Me traz um outro nível de entendimento, de raciocínio, não é? E aí, claro, poucas palavras de Jesus mudaram várias vidas. A passagem da mulher hemorradiça, né? Jesus não fala nada. Jesus só pergunta: quem me tocou? A decisão da cura foi dela, não foi de Jesus. O cego de Jericó, Jesus pergunta: o que queres que eu faça? Porque quem tem que decidir somos nós, não é isso? Porque quem vai alcançar a cura também somos nós. Esse capítulo do Cure, que é o 9º capítulo, está recheado dessas histórias de Jesus e que são belíssimas da gente relembrar ou da gente aprender se você nunca teve contato com elas. Aí ele vai para o painel 1 e ele sugere: o autodiálogo é o diálogo aberto, inteligente e criativo consigo mesmo. É o exercício que constrói um romance com a vida. Você tem tido um romance com a vida? A pior solidão não é a que o mundo social nos abandone, mas a que nós nos abandonamos. Você tem se abandonado? Gente, aqui eu falei na live, e eu vou repetir para vocês. Eu nem pergunto mais se você tem se abandonado. A pessoa chega e eu pergunto direto: o quanto você tem se abandonado? Esse exercício resolve, cura a vida de qualquer pessoa, se a gente fizer e se a gente compreender a grandeza dele. Você tem feito uma mesa redonda com seus medos, suas angústias, seus conflitos? Você pergunta por quê? Como? Onde? Qual o fundamento? Você tem janelas firmes? Perde o controle de si mesmo em alguns momentos? Reage drasticamente e depois se arrepende? Devemos usar a técnica do DCD para reeditar o filme do consciente e a mesa redonda do eu para criar janelas paralelas. Você entendeu esses fenômenos? O que precisa reeditar da sua vida? O que tem procurado mudar e não tem conseguido? O mestre dos mestres era muito preocupado com os papéis da memória e com a necessidade do ser humano de resgatar a liderança do eu e exercer plenamente o seu livre-arbítrio. Você tem sido livre para decidir seus caminhos ou se sente incapaz?
Você sente que contaminou a memória de alguém com suas atitudes impensáveis? Está disposto a recuperar o tempo e a refazer sua história? E no painel 2, ele coloca: faça um relatório das características da lei, a arte do autodiálogo, descritas no início desse capítulo que você precisa desenvolver. Gente, no capítulo 1, eu mostrei para vocês o trechinho de um filme que eu gosto muito, que é o Quem Somos Nós. Volta lá, pega o link desse vídeo e assistam uma parte que está entre o minuto 1h19 até 1h33, por aí. Que ele está falando exatamente dessas conexões neuronais e que ele está falando exatamente sobre as janelas Kirlis, como que a gente tem que fazer para reeditar isso. Volta lá que vale a pena assistir de novo, tá? Converse, debate e discuta aberta e silenciosamente consigo mesmo. Interiorize-se, seja seu grande amigo. Analise se você tem tido um bom amigo com você mesmo. E aí, no painel 2, os exercícios para a prática diária, tempo para todo mundo, mas não para si mesmo. Faça a mesa redonda do eu, por pelo menos 10 minutos, 2 vezes por semana. Um bom momento para fazermos essa técnica é no banho. Enquanto você lava seu corpo, faça uma faxina no teatro da sua mente. Olha que dica maravilhosa. Eu não preciso parar se eu não tiver tempo. E eu vivo falando para vocês, todos os dias, tire um tempo da primeira hora da manhã para você. Faça suas orações, dê uma volta no quarteirão que seja para atividade física, tome o seu banho e aí comece o seu dia. Você que determina como você vai começar o seu dia e como você vai terminar ele. Faça pequenos autodiálogos diários, de alguns minutos por dia, no trabalho, em casa, caminhando. Gente, eu sigo o pessoal da UCEI, né? Que é o estudo de um curso em milagres. A UCEI tem esse aplicativo. Aqui, ó. UCEI Lembrar. E aí você programa e o aplicativo alerta para você. O texto de hoje da UCEI foi a lição 136. Quando sou curado, não sou curado sozinho. Tem um lembrete desse no celular, tem vários apps para isso. Tem o Símbolo, que eu estou cansado de falar. Não é novidade para quem me acompanha. Tem um outro que eu gosto muito, que se chama I Am. Tem o lembrete da UCEM. Não vão faltar aplicativos com preços baixíssimos ou até gratuitos para você baixar e para ser uma ajuda para você. Vire a mesa dentro de si. Não seja passivo. Discorde das suas emoções doentes. Não aceite nenhuma frustração sem filtrá-la, questioná-la. Não aceite nenhuma ideia conflitante sem debatê-la. Não se submeta ao controle das janelas Kirlis. Medite o filme do inconsciente e crie janelas paralelas. Pratique a mesa redonda do eu. E a técnica do DCD, portada à sua vida. Portadora da sua vida. Liberdade ou uma conquista. Faça um relatório dos exercícios, dos seus exercícios durante. Bom, e na caixinha do eu, o que vai para a sua caixinha do eu? Para você lembrar. A cada vez que você olhar, de você tirar uns minutinhos durante o dia, nem que seja durante o banho, como o Cury sugeriu, para você fazer uma mesa redonda com você mesmo. Escreva para mim. Diga aí. O que vai para a sua caixinha do eu? Para a minha caixinha do eu, vai esse lembrete, não sei. Porque a cada vez que eu leio essa mensagem, eu paro e trago para mim.
E os livros que são a sugestão desse capítulo 9 é o Reconciliação Consigo Mesmo, com a Família e com Deus, é um livro do Dr. Andrei Moreira. E o outro é As Armas da Persuasão, como influenciar e não se deixar influenciar, não é? Se você gostou, não deixe de deixar o seu like, de compartilhar com mais pessoas e de se inscrever no canal. E o audiobook desses capítulos são o 26, 27, 28, 29 e 30 desse link que está aí abaixo. Eu espero de verdade que você possa fazer seus exercícios, aprender com o capítulo 9, tirar um tempinho para você, para que você possa se falar e se ouvir. O seu melhor conselheiro é você mesmo. O seu melhor orientador é a sua consciência. E você tem total acesso a ela quando você quiser. Cuide de você, fique bem. E até semana que vem. Nós estamos aí com os nossos últimos 3 encontros. Semana que vem é o capítulo 10, depois o capítulo 11 e a gente encerra no capítulo 12. Não é? Passou tão rapidinho. Você não teve que fazer esforço nenhum para cuidar de você. Então, se você está com algum material atrasado, volte, faça as aulas, cuide de você. E até breve. Tchau, tchau.